Pessoal, retomando a aula 4, né, a segunda parte, porque é um tema bem extenso, nós temos aí que tratar da contribuição de melhoria, do empréstimo compulsório e das contribuições sociais. Então, em relação à contribuição de melhoria, né, essa espécie tributária ela foi prevista já na Constituição de 1934 e agora, na Constituição de 1988, ela também está presente lá no artigo 145, que a gente já vem trabalhando em relação a ele. A previsão da contribuição está lá no inciso 3º, que diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Isso é muito importante, a gente tem que marcar essa espécie em relação a obras públicas, né? Da mesma forma como as taxas, a contribuição de melhoria também é um tributo vinculado, né? Só que aqui nós temos uma característica específica. Essas obras públicas, elas vão ocasionar a cobrança da contribuição sempre que ocorrer a valorização de um imóvel em razão destas obras públicas. Muitas vezes essas obras públicas elas são realizadas em âmbito municipal, e aí neste momento é possível que a administração pública institua essa contribuição de melhoria. A existência dessa espécie tributária, ela decorre do princípio do enriquecimento sem causa. Então imagine, vai ser feita uma obra pública pela prefeitura, e aí essa obra ela vai ocasionar a valorização imobiliária dos imóveis que estão ali nas redondezas daquela obra pública. Ou seja, uma parcela, né, dos moradores daquela localidade vai ter um ganho pessoal em relação aos seus imóveis. E aí isso aí não seria justo em relação ao restante da comunidade daquele mesmo município, que não teve aí nenhum benefício em relação à valorização dos seus imóveis, tá certo? Nesse ponto é importante destacar, a valorização é um requisito que nós não podemos afastar. Isso já foi decidido, inclusive, a âmbito de STF. Né? O fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização de uma obra pública por parte do município, do estado, do Distrito Federal ou da União. É, além disso, a valorização dos imóveis que estão próximos aí a essa obra pública. A previsão, né, de como vai se dar a cobrança, o que é possível estabelecer em relação à contribuição de melhoria, está lá no artigo 81. Então nós temos alguns critérios que a legislação nos traz. Qual que é o primeiro? Né? A primeira questão é a gente destacar qual que é o custo da obra como um todo, né, o custo global, até coloquei aqui no final, né, a obra pública, qual que é o valor gasto por ela por inteiro, e a valorização do imóvel, e aí de cada imóvel individual. Então, por exemplo, o imóvel valia 150 mil, e agora com aquela obra que foi realizada pela prefeitura, por exemplo, este imóvel passou a valer 250 mil, ou seja, eu tenho um ganho aí em relação ao meu valor original antes da obra, e é essa fração que deve ser considerada para oferir o quanto cada um vai ter que recolher a título de contribuição, né? É uma situação que demanda um trabalho, muitas vezes em âmbito municipal, porque muitas obras são realizadas em âmbito municipal, mas é uma espécie tributária muito específica, que nós precisamos compreender ela, porque ela é diferente dos impostos, ela é diferente das taxas, né? Completamente peculiar, porque envolve aí uma obra pública, valorização de um imóvel de um particular, que nós vamos ter que oferir quanto que foi o custo global dessa obra e o custo, a valorização individual de cada imóvel que foi contemplado em razão dessa obra, né, para chegar aí ao valor da contribuição. Então é possível, inclusive, que as pessoas próximas lá na rua terem a valorização dos seus imóveis de forma diferente e ocasionar aí um pagamento de uma contribuição também diferente. Então isso tem que ser levado em consideração, é um processo que demanda uma lei estabelecendo aí essa espécie, e a população pode até questionar. Nós temos aí a previsão, né, no artigo 82 de como é que tem que ser feita essa legislação, publicação prévia, memorial, orçamento do custo da obra, a parcela do custo da obra ser financiada pela contribuição, a zona beneficiada, né, a determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas,
E aí o prazo, inclusive, para a comunidade contestar esses valores, ou seja, o contraditório, a ampla defesa, o questionamento do valor atribuído individualmente a cada imóvel, isso tudo tem que ficar muito claro junto à população para a gente evitar aí aborrecimentos ou até a provocação aí de algum questionamento na via judicial, né? Vocês que são já gestores municipais, estão fazendo um curso nessa área, então é importante se apropriar desse conhecimento aí envolvendo a contribuição de melhoria. Na sequência, nós temos os empréstimos compulsórios, e essa espécie está prevista lá na Constituição também, de 1988, e aí no artigo 148, aqui já começa a diferenciar daquela visão tripartite que nós tínhamos lá no CTN. Então é possível que a União, e aí somente ela, mediante lei complementar, é uma lei com quórum qualificado, né? Não é simplesmente a presença lá de quem estava presente na sessão para votar a favor ou não, eu preciso do quórum qualificado, poderá estabelecer a instituição de empréstimos compulsórios. E aí nós temos duas modalidades: para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou a sua iminência, quer dizer, são situações que extrapolam aí o dia a dia da União, né, nas suas atividades, ou no inciso segundo, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Aí já pode haver uma programação maior por parte da União para estabelecer aí este empréstimo compulsório. E é importante a gente destacar o parágrafo único, que a aplicação desses recursos é vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então eu não poderia, por exemplo, recolher empréstimo compulsório para atender uma possível guerra ou a sua iminência e usar para construir prédios lá em Brasília, por exemplo. Não poderia, porque aí estaria totalmente, né, desvinculada ao motivo que deu origem a este empréstimo compulsório. O que é importante a gente destacar em relação aos empréstimos? Eles são forçados, coativos, ou seja, o contribuinte não pode dizer se aceita ou não, só que eles são restituíveis, ou seja, na ocorrência do fator gerador surge a obrigação de emprestar o dinheiro do Estado, mas posteriormente o Estado vai fazer aí a restituição desses valores, e essa restituição deve se dar da mesma forma que ocorreu o recolhimento desse empréstimo compulsório. É uma espécie tributária, é um tributo, não há dúvida em relação a isso, é compulsório, decorre de lei, decorre do texto constitucional, está bastante claro aí dentro desse cenário. A competência é exclusiva da União, isso não comporta nenhuma exceção, ou seja, o Estado não pode criar um empréstimo compulsório, muito menos o município também poderia, porque a previsão é expressa e atribuída exclusivamente à União e a necessidade aí da lei complementar. Então, isso tem que ficar bastante claro para nós nesse momento. Encerramos essa parte, na sequência a gente vai para as contribuições especiais. Pessoal, em relação às contribuições especiais, o artigo 149 da Constituição traz aí, né, qual é a sua previsão. Então, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. É isso que nós temos lá, né, no artigo 149 da Constituição. Aí, o que eu trouxe para vocês? O artigo 149A, né, um complemento que diz que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviços de iluminação pública, que é uma nova modalidade, nós vamos ver ali no final, e o parágrafo 1º do 149 em relação à cobrança aí do sistema previdenciário, tanto de estados, Distrito Federal e municípios, esses entes também estão autorizados aí a instituir a contribuição para custear aí o sistema previdenciário dos seus servidores, tá? Então, vamos fazer aí uma organização dentro desse cenário para a gente compreender melhor as divisões. No primeiro bloco, nós vamos ter as contribuições sociais, e aí elas se dividem em contribuições da Seguridade Social, outras contribuições sociais e contribuições sociais gerais. Esse é o primeiro bloco
primeiro grupo. No segundo grupo, nós temos as contribuições de intervenção no domínio econômico. No terceiro, as contribuições corporativas. E no quarto, a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. Então, assim, o quarto a gente já sabe que é de competência dos municípios e também do Distrito Federal, que comporta aí as competências municipais, que vai instituir essa contribuição do serviço de iluminação pública. Então, este quarto grupo não é de responsabilidade da União, não é de competência da União. Agora, o primeiro, o segundo e o terceiro é o que diz ali o caput do 149. É a União que tem a competência de estabelecer essas contribuições. Agora, especificamente em relação às contribuições para a Seguridade Social, o que ocorre? Tanto estados, Distrito Federal e municípios, eles podem ter os seus servidores estaduais ou municipais. E aí a própria Constituição autorizou que eles, nesta circunstância, também criem as suas contribuições sociais para custear esse seu sistema de previdência para esses servidores. Compreendido? Então vamos analisar ali. A questão da Seguridade Social está no 195 da Constituição, né? Tá lá, a Seguridade será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. E aí tem uma série de situações onde vai ocorrer aí este financiamento. O que é importante a gente destacar, aproveitar o gancho, né? Seguridade Social é saúde, assistência e previdência, esse tripé previsto aí no texto constitucional. E todas essas três áreas, elas vão ser financiadas conforme está previsto o 195 da Constituição. É por isso que essa parte é a mais densa da matéria, porque tem vários artigos tratando desse tema. Outro ponto que é importante aí a gente destacar, outras contribuições sociais, a segunda divisão, né? Aí é uma possibilidade que o legislador constitucional deixou para instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Ou seja, o primeiro bloco ali do 195 já traz as previsões do que vai financiar, com que recursos vão ser financiados a Seguridade. É a primeira subdivisão. As outras contribuições sociais que a Constituição retrata são outras fontes que podem vir a ser criadas para auxiliar neste custeio da Seguridade Social. Né? É uma abertura de caminho aí para a esfera infraconstitucional. Em relação às contribuições gerais, sociais gerais, aí nós temos contribuições que são destinadas da União para a área social, mas que não estão relacionadas à Seguridade, que é a saúde, a assistência e a previdência. Ou seja, se eu precisar de um investimento na área de educação, vai vir através dessas contribuições sociais gerais. Compreendido? Aí a gente fecha o primeiro bloco. Depois nós vamos ter as contribuições de intervenção no domínio econômico, que são as CIDs, que são tributos extrafiscais, que a gente já vem falando sobre eles, só que aqui a intervenção ocorre, né, pela destinação do produto da arrecadação a uma determinada atividade. E aí lá no artigo 177 a gente tem a previsão de em quais situações é possível a criação da CID, né? Prevê o caput aí do 177, o monopólio da União, a lei que institui a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. Deverá atender aos seguintes requisitos. E aí tem uma série de itens que devem ser atendidos pela União. No inciso 2º, diz que os recursos arrecadados serão destinados também para questões pontuais, como o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados. A letra B, ao financiamento de projetos ambientais, também é importante, e ao funcionamento de programas de infraestrutura de transportes. Essa aí a gente fecha o bloco do CID, não temos como aprofundar muito, né? Quem precisar aí de um auxílio, a gente faz uma pesquisa mais individualizada, em razão do nosso tempo. Depois, a outra modalidade, as contribuições corporativas, né? E aqui é o foco das contribuições de natureza parafiscal, ou seja, é uma obtenção de recursos que a União está autorizada a implementar, e esses recursos eles vão servir para uma outra pessoa atuar aí nessas contribuições, nessas atividades junto às categorias profissionais. Então eu trouxe
uma situação aqui para a gente analisar a respeito da reforma, né, trabalhista. Nós tínhamos no texto constitucional uma contribuição fixada no âmbito infraconstitucional para custeio aí do sistema confederativo. Essa contribuição ela era voluntária e ainda nós tínhamos uma contribuição fixada em lei cobrada de todos os trabalhadores. E é essa aí que eu estou falando, é essa que se refere à nossa espécie tributária. Só que em razão da reforma trabalhista que ocorreu no passado e que ainda vem sendo questionada na esfera judicial, a gente não sabe como é que vai ficar esta modalidade aí de contribuição. Por hora, o texto da CLT fala que para ser feito esse desconto, que é um dia de trabalho, né, de todas as pessoas aí que exercem atividade remunerada, ele tem que ser autorizado hoje pelo próprio trabalhador. Então fica no limbo essa espécie, né, de contribuição sindical até a gente ver como é que isso efetivamente vai funcionar daqui para frente. E as contribuições corporativas para custeio aí das entidades de fiscalização das profissões regulamentadas. É o caso aí daquela contribuição que a gente recolhe para o CREA, para o CRM, né, para o Conselho de Administração, enfim, para custear a atividade desses conselhos que é realizada em interesse da União, em interesse de toda a coletividade. Ou seja, a União não tem como ela própria realizar, então ela autoriza que o Conselho realize essa fiscalização dessas atividades, como é que essas atividades estão sendo prestadas à população, e para custear esse trabalho dos conselhos é instituída aí essa contribuição corporativa. Tá? Então a finalidade fiscal vai para uma outra pessoa para desenvolver uma atividade que num primeiro momento poderia ter sido feita pela União. Por fim, a contribuição de iluminação pública, que nós falamos, de competência dos municípios e do Distrito Federal e que não permitem a sua cobrança através de taxa, justamente porque eu não consigo individualizar quem são usuários deste serviço de iluminação pública. Geralmente muitos municípios mandam essa cobrança junto com a fatura de energia elétrica, o que já foi reconhecido pelo STF que é constitucional, certo? Obrigada, pessoal!